Salve pessoal, tudo bem? Hoje esse vídeo é para você que não quer investir na bolsa de valores, mas está em busca da sua liberdade financeira. Você quer investir numa renda fixa, mas tem dúvidas sobre qual investimento fazer e as características desse investimento. O que é taxa pré, o que é taxa pós, o que é CDB, o que é LCI e o que é LCA. E como investir em cada um desses investimentos. Nós vamos falar sobre cada uma dessas modalidades, vamos falar quem pode emitir CDB, quem pode emitir essas demais modalidades, vamos falar o que é taxa pré, taxa pós, e ainda vamos dizer para que serve cada um desses investimentos e a destinação que eles possuem, ok? Então nós vamos falar aqui tudo para ajudar vocês em busca dessa a tão sonhada liberdade financeira. Então cola com a gente e vamos lá. Vamos lá, pessoal. O que é CDB? CDB é Certificado de Depósito Bancário. É uma modalidade de investimento em que você empresta dinheiro para o banco para ele emprestar para outras pessoas. Ou seja, você vira credor do banco. Mas por que o banco faz isso? Porque é muito simples, porque vale a pena. Ele vai pegar o dinheiro emprestado com você e vai te pagar, sei lá, 12% ao ano. Tá? É mais ou menos a média aí que equivale ao 100% do CDI, que é o mais comum de se achar. Só que quando o banco pega o dinheiro emprestado com você e vai emprestar para outras pessoas, ele vai cobrar 300% ao ano. Vale ou não vale a pena? Então o banco ele faz essa operação e embolsa essa diferença. Então por isso que o CDB é uma das modalidades mais populares de investimento que nós temos de renda fixa. E a taxa? A taxa do CDB ela pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. Quando a taxa for pré-fixada, ela vai estar lá fixa no momento da contratação do investimento. Quando você for investir no CDB, vai estar lá escrito 12% ao ano. Essa taxa é fixa. Ela não está atrelada a nada e não importa o que aconteça na economia ou com diversas outras taxas, ela vai se manter estável. Tá? A vantagem disso é a previsibilidade de receita. Eu vou deixar o vídeo aqui sobre esse assunto que eu já falei sobre a previsibilidade de receita e as vantagens de renda fixa pré ou pós-fixada. Quando você vai contratar uma modalidade de investimento, uma rentabilidade pós-fixada, ela já está atrelada a um outro indicador. E esse indicador é a taxa Selic. A Selic é a taxa básica de juros, não é à toa, porque ela serve de parâmetro para outras modalidades de investimento, que no caso é o CDI, que é a taxa que vai rentabilizar o seu CDB pós-fixado. É muito comum você vai ver lá, CDB, aí vai estar em cima lá, rentabilidade, 100% do CDI, 95% do CDI. O que isso significa? Significa que o CDI ele é praticamente o mesmo que a taxa Selic. Hoje a taxa Selic está 10,75. Então o CDI vai estar 10,65. O seu CDB ele vai estar atrelado à rentabilidade dessa taxa Selic, que vai estar atrelada à taxa. Perdão, o seu CDB vai estar atrelado ao CDI, que vai estar atrelado à taxa Selic. Ok? Então, numa rentabilidade pós-fixada, a variação da taxa Selic, que é o que a gente está vendo hoje, afeta a rentabilidade do seu CDB. Ok? Seja para positivo, seja para negativo. Tá? A híbrida é uma junção dos dois. Ela vai ter tanto a rentabilidade pré-fixada quanto a pós. Porque vai estar lá IPCA mais 6%, CDI mais 0,1%. É a mesma coisa, o IPCA é o índice de inflação. Se a inflação sobe, a rentabilidade do seu CDB ele também vai subir, porque é IPCA mais 6%. Então, se o IPCA sai de 4% para 6%, então ele vai render esses 6% que o IPCA subiu, mais os 6% da taxa pré-fixada, porque ele une essas duas modalidades de investimento. Ok? Cabe ressaltar aqui também que praticamente todo investimento em renda fixa, CDB, LCI e LCA, ele tem a proteção do FGC. Eu quase gaguejei aqui. Ele vai proteger as suas aplicações financeiras até 250 mil por instituição financeira e por CPF. Então, se você tem uma aplicação financeira no banco lá de 300 mil, 250 mil vão estar protegidos pelo FGC. E o que é essa proteção? Caso a instituição financeira venha a falir, o FGC ele vai te devolver esse dinheiro. Tá? Ele vai pagar esses 250 mil, ele vai te dar essa garantia dos 250 mil. Você não precisa se preocupar. Ok? E aí, você tem mais de 250 mil investido? Conta aí pra gente. Agora vamos para LCI e LCA. Elas são praticamente
elas têm muitas características em comum entre elas e em comum com o CDB. Vamos lá. A LCI é a letra de crédito imobiliário. Ela serve de base para incentivar esse setor. Então, todo investimento que você fizer ao adquirir uma LCI, ela vai ser direcionada ao setor imobiliário, seja para incentivos, seja para fomentar. Então, ele vai ser direcionado para esse setor. A taxa, geralmente, ela é pré-fixada e ela tem um prazo certo. Então, você vai ter, sei lá, uma LCI de 1 ano, de 5 anos, você só vai poder retirar esse investimento no final desse prazo, tá? Ela não vai ter a mobilidade que o CDB tem. Que o CDB ele pode ser fixo ou você pode retirar ele pode ter liquidez imediata. Na LCI e na LCA isso não vai acontecer, tá? Ela geralmente também é uma taxa pós-fixada. Vai estar lá 95% do CDI, 100% do CDI, tá? Qual é a grande vantagem da LCI e da LCA em relação ao CDB? O CDB você vai pagar imposto de renda. Na LCI e LCA não. São duas modalidades de investimento isentas de imposto de renda, porque ela tem como objetivo o fomento de determinado setor. A LCI fomenta o setor imobiliário, a LCA fomenta o setor o agronegócio. Ok? Então vamos para a LCA agora. A LCA, como eu falei, eu já dei um alerta de spoiler, ela é voltada para fomentar o setor do agronegócio, seja o setor agrícola, com milho, soja, feijão, algodão, ou seja o setor da pecuária, gado de corte, gado de leite e por aí vai. Então você tem tantos investimentos voltados para uma instituição financeira, que ela emite para mais uma forma de rentabilizar os seus investimentos, e você tem outras modalidades, que é o CDB, e você tem as outras duas modalidades de investimento, o LCI e o LCA, voltados para determinado setor. A LCI, o setor imobiliário, e o LCA, o setor do agronegócio. Essas duas modalidades, a LCI e a LCA, elas mantêm as mesmas características, quanto à rentabilidade, quanto à proteção do FGC e quanto à isenção do imposto de renda. Ok? Então vamos para a nossa simulação aqui que você vai ver qual é mais vantajoso, o CDB, a poupança, a LCI ou a LCA. Qual que você acha que vai render mais? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui ó, rentabilidade versus CDI. Nós temos aqui a Selic e nós temos o CDI. Como já falamos, o CDI ele tem uma pequena diferença com relação à Selic. Então, seguindo, a poupança vai ser isso mesmo, porque é o valor fixo que já comentamos. Então, vai ser igual a 6,17. Ok? O CDB ele é 120% do CDI. Então, a gente vem aqui, ó, CDB 120 vezes o CDI. 12,78. O que a gente pode fazer é a gente trava esse 10 aqui e a gente consegue chegar para o lado. CDI, CDI, beleza. Então nós temos aqui a poupança rendendo 6,17 no ano, o CDB rendendo 12,78 no ano, rendimento bruto, cabe ressaltar, e o LCI 10,12, LCA 9,05. Vamos lá. Qual vai ser o valor investido? Nós vamos investir R$5.000. Não, minto, vamos investir 1.000. A gente está numa situação ruim e a gente só tem 1.000 para investir. E o prazo será 5 anos. Qual vai ser o nosso resgate bruto? A gente vem aqui, ó, valor financeiro. O valor financeiro vai ser... a gente está procurando o valor futuro, isso aqui. Então vamos lá. A taxa será essa daqui. O número de períodos será 5. O valor presente, a gente vem aqui, menos o valor do investimento. E tá aqui, ok. Então vamos lá. Então, se a gente investir na poupança R$1.000, em 5 anos a gente vai ter 1.348. Pouco, né? Vamos ver pro resto. O CDB a gente vai ter 1.800
LCI 1.619 e LCA 1.542. Vamos lá. Esse aqui é o resgate bruto. Vamos ao quanto que rendeu. O rendimento bruto será o resgate bruto menos o que a gente investiu. É só para a gente ver o quanto que rendeu durante esse período, tá? Poupança aqui é vergonhoso, né? 348. Nossa. Vamos ao nosso IR. Porque investimento em renda fixa, alguns têm IR e outros não. Poupança não tem IR. LCI e LCA também não tem IR. O nosso querido CDB ele tem pagamento de imposto de renda, para a tristeza de muitos. E o pagamento de imposto de renda ele varia conforme essa tabela aqui. Como o nosso investimento é o prazo de 5 anos, ele está acima de 720 dias, então o imposto de renda que vai incidir é esses 15% aqui. E ele incide sobre onde? Sobre o total ou sobre o rendimento? Sobre o rendimento. O imposto de renda sempre vai incidir sobre o rendimento da sua aplicação. Então vamos lá. Rendimento bruto vai ser o nosso o IR, perdão. Não é isso mesmo. Vai ser o IR, o rendimento, a rentabilidade vezes a alíquota. Então nós vamos pagar R$ 123,70 de imposto de renda. Vamos ao nosso rendimento líquido. Será a poupança o rendimento bruto. No caso do CDB, será o rendimento bruto menos o IR. E no caso da LCI e da LCA, será também o nosso rendimento bruto. Porque LCI e LCA, como já vimos, não pagam imposto de renda. Então, o nosso resgate total será o quanto que nós investimos mais o rendimento líquido. Aí a gente puxa para o lado. Então, nós temos aqui a poupança em 5 anos, nós vamos resgatar 1.350, arredondando, tá? Num CDB, a 120% do CDI, nós vamos resgatar 1.700. A LCI, nós vamos resgatar 1.620. E a LCA, 1.542. O que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte. O CDB, a 120% do CDI, mesmo pagando o imposto de renda, ele é mais vantajoso que uma LCI, a 95% do CDI, que não paga imposto de renda. Então, a questão não é porque uma aplicação não paga imposto de renda que ela será mais vantajosa que uma que paga. Consegue entender? O que vai determinar é o quanto que você vai pagar de imposto de renda. Por exemplo, aqui, no caso dos 5 anos, nós pegamos a menor alíquota, 15%. E o qual será o nosso prazo e a rentabilidade. A rentabilidade que nós escolhemos foi um CDB de 120% do CDI. Vamos olhar isso aqui de uma outra forma? O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Vamos montar aqui o nosso gráfico. Inserir. E gráfico. Dá para ver? Dá para ver. Então vamos lá. Ó. Aqui nós temos o nosso gráfico com rendimento. Um CDB a 120% do CDI é o que mais está rendendo, tá? Porém, se a gente reduzir, a gente investir num CDB a 110% do CDI, ele já praticamente empata com uma LCI a 95% do CDI. Um CDB a 100% do CDI, aí ele já perde. Então, pessoal, prestem atenção na rentabilidade do seu CDB. Nunca, eu vou falar de novo, nunca invista em um CDB com menos de 100% do CDI. Isso é muito importante, eu quero que vocês entendam isso. Porque essa é a rentabilidade bruta. Porque vai haver a incidência do imposto de renda ainda no CDB. Então, para uma aplicação que paga imposto de renda, ela precisa ter um rendimento tal que supere o rendimento menor de uma aplicação que não paga imposto de renda. A gente está vendo aqui no gráfico. Ó. A LCI, a 95% do CDI, ela rende mais do que um CDB a 100%. Para esse CDB aqui, nesse prazo, passar a compensar essa LCI, ele teria que ter mais ou menos aqui, ó, 110%. Aí ele já passa. Se o prazo aqui for menor,
aí essa rentabilidade aqui vai precisar ser maior, tá? Porque você vai ter alteração aqui, ó, na incidência na alíquota do imposto de renda. Então preste muita atenção nisso. Investimento em renda fixa se liga no quê? No prazo, porque vai haver. Perdão. Primeiro, se ele incide ou não imposto de renda. Essa é a primeira coisa. LCI e LCA não incide imposto de renda, CDB incide. Outra coisa, rentabilidade. O quanto que ele paga do CDI. Se é 95%, se é 100%, se é mais de 100% do CDI. E depois, qual é a alíquota de incidência do imposto de renda? Tudo faz esse passo a passo quando você for investir numa renda fixa, que vai fazer toda a diferença para você. Isso numa Selic a 10,75, tá? Porque o CDI ele é 0,1% menos do que a Selic. Então, se a Selic cair aqui de 0,75 cair para 10,25, que é o que na próxima reunião do Copom isso deve acontecer, a coisa já muda. A poupança ela despenca e despenca também a rentabilidade dos seus CDBs. Não, perdão, a poupança ela se mantém, porque a taxa ela é relativamente fixa. Mas a rentabilidade dos seus CDBs e da sua LCI ela é afetada pela variação da taxa Selic, tá? Isso se for um investimento pós-fixado, porque se for um investimento pré-fixado, isso aqui não será alterado, ok? Deixa eu voltar aqui para vocês. Voltei aqui para vocês. Então, pessoal, não seja movido somente pela rentabilidade de um investimento. Olhe o investimento, olhe o prazo, olhe a liquidez, se você vai poder retirar ou não o investimento em determinada data, e olhe também o que você vai pagar de imposto de renda, ou se você não paga imposto de renda. Se você paga imposto de renda, olhe a rentabilidade líquida. Veja se, mesmo pagando imposto de renda, aquela modalidade de investimento ela é mais vantajosa do que outras que não pagam, ok? Nós acabamos de ver. Não é porque um investimento ele paga imposto de renda que ele será necessariamente pior do que aqueles que não pagam. Okay? Espero que esse vídeo tenha ficado claro. Desculpa se ele ficou muito longo, mas eu queria especificar cada modalidade de investimento e desmistificar um pouco desse contexto que tem, tá? Se você achou que ficou alguma coisa por dizer, manda aqui nos comentários que eu te respondo. Ou faço outro vídeo, tá? Um grande abraço e valeu!